Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Me chamo Franciele Moura, atualmente sirvo ao Senhor, coordenando o Ministério de Formação da Renovação Carismática Católica, tanto na Diocese de Mossoró, quanto no estado do Rio Grande do Norte. Nós estamos vivendo uma pandemia, né? Estou aqui no dia 23 de março de 2020. Estamos vivendo a pandemia do coronavírus no país e a evangelização pelos meios de comunicação se tornou agora uma necessidade urgente, né? Então, esta formação eu ministrei no grupo de perseverança do meu grupo de oração, que é o Sagrada Família, tá? Que é em relação à liturgia parte por parte, a Santa Missa parte por parte. Vamos falar da liturgia da palavra neste vídeo e em um próximo vídeo a liturgia eucarística, tá bom? Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu quero pedir desculpas a vocês pela qualidade do vídeo, estou usando a câmera do notebook, tá? Mas o que importa é o conteúdo. Eu espero que vocês apreciem e cresçam, amadureçam na fé com este conteúdo, tá bom? Então vamos dar início falando então da liturgia parte por parte. Vamos falar da estrutura da Santa Missa e aqui a gente já vê que a Santa Missa ela é dividida em duas partes, que é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, e o símbolo da fé, que é o credo, divide essas duas partes aqui. Tá? Então, vou colocar aqui o apontador laser para facilitar a nossa vida. Então, a primeira parte da Santa Missa, que é a que nós vamos falar, a liturgia da palavra, é subdividida em ritos iniciais, canto de entrada, a procissão de entrada, tá? A saudação do sacerdote, o ato penitencial, o Kyrie eleison, que muitas vezes é cantado no ato penitencial, a oração e a oração da coleta, depois o glória. Depois de tudo isso, então, se desenvolve primeira leitura, salmo, segunda leitura e o evangelho, tá? Então, já na liturgia eucarística, nós não vamos falar nesse vídeo, vamos falar no próximo, temos as oferendas, a oração eucarística propriamente dita, o rito da comunhão e os ritos finais. Ritos iniciais. Do que se trata? A finalidade dos ritos iniciais é introduzir os fiéis na celebração, dispondo-os a ouvirem atentamente a palavra de Deus e também de, dignamente, celebrarem o mistério eucarístico. Então, os ritos iniciais é uma espécie de preparação, tá? Preparação. Canto de entrada. Possui caráter introdutório no mistério do tempo litúrgico ou da festa que a igreja esteja celebrando. Então, o canto de entrada geralmente é, e assim que deve ser, baseado na leitura, baseado no tempo litúrgico em que estamos vivendo. Acompanha a entrada do sacerdote. O canto de entrada acompanha a entrada do sacerdote, né? Então, enquanto estiver acontecendo a procissão eucarística, a gente percebe que está sendo cantado naquele momento o canto de entrada. A procissão. A procissão na Santa Missa, né, que vai os leitores, vão os ministros, os acólitos, né, e por último o presidente. Se tiver seminarista, né, vão à frente dos sacerdotes. Às vezes, quando a missa é celebrada pelo bispo diocesano, em dias de festa, aí vai todo aquele povo, o presidente sempre vai por último, tá? Então simboliza o povo de Deus que é peregrino e que caminha rumo
ao Pai. O povo caminhando rumo ao Pai, rumo à terra prometida, rumo ao céu. Então, na procissão de entrada, o Cristo está vindo. O Cristo está vindo. O sacerdote é o Cristo. A cruz é o sinal, que a cruz precede a procissão eucarística. O evangeliário contém a palavra de Deus. O sacerdote é a mão do Cristo. As velas simbolizam Jesus, que é a luz. E o incenso proclama a ele glória e louvor, assim como está escrito lá em Apocalipse, que as orações dos santos subiam ao céu em louvor, em preces. Saudação do altar e da assembleia. O sacerdote sauda o altar e a assembleia. O sacerdote, o presidente, ele beija o altar. Todos os sacerdotes, se houver concelebração, beijam o altar, né? Todos os demais fazem genuflexão e o sacerdote beija. Então, nele se realiza o santo sacrifício. Por isso, a saudação, porque nele, no altar, se realiza o santo sacrifício. O sacerdote beija em sinal de veneração, porque ali irá acontecer o santo sacrifício. O sinal da cruz, unimos-nos à Santíssima Trindade. Então, a Santa Missa começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Saudação ao povo manifesta o mistério da Igreja reunida. Após o nome do Pai, existem várias fórmulas, eu vou ler só a primeira, que está aqui. Diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. E toda a Assembleia responde: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E aí continua: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Então vai seguindo a saudação ao povo. O ato penitencial, existem também várias fórmulas do ato penitencial. O padre convida a reconhecermos os nossos pecados, e aí sim a gente reconhece os nossos pecados. Existem então duas formas: o diálogo com Deus, que o padre muitas vezes reza essa fórmula: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, né? E o diálogo com o sacerdote, que está aqui um dos exemplos: tende compaixão de nós, porque somos pecadores. É a Assembleia pedindo ao sacerdote que tenha compaixão e que dê a absolvição, tá? Então, neste momento, o sacerdote absolve a todos e os pecados veniais, eles são perdoados, tá? Os pecados mortais só na confissão individual, ok? Então, canta-se o Kyrie eleison, que quer dizer Senhor, piedade. Caso não tenha sido cantado no ato penitencial, então, e vamos seguindo. Logo após, temos o hino de louvor. É um antiquíssimo e venerável hino com que a Igreja, congregada no Espírito Santo, glorifica e suplica a Deus e ao Cordeiro. Olha, não pode substituir o texto litúrgico por outro, tá? Não pode substituir o texto litúrgico por outro. Eu vou ler aqui o texto litúrgico do Glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos. Esse é o texto litúrgico do hino de louvor. Tá? Todo e qualquer outro está fora da liturgia, é não litúrgico. Tá? Não se canta no advento. Desculpe aqui, só não se canta na quaresma. Tá? Oração da coleta, então, o sacerdote pede para fazer silêncio. Diz o quê? Oremos, e nós baixamos a nossa cabeça, fazemos silêncio, e ali acontece a oração da coleta. E o que acontece na oração da coleta? Aí está. A Assembleia apresenta suas intenções. O sacerdote cita a oração da coleta. E a Assembleia responde: Amém. E depois disso tudo vem a liturgia da palavra. Então, quando na igreja se lê a Sagrada Escritura, é o próprio Deus que fala ao seu povo, tá? A Assembleia, aí sentada para receber a instrução, fica sentada
não em pé e não andando, tá? Então, na liturgia, nós temos o ano A, o ano B, o ano C, e aí está especificado o ano A. Lê-se na maior parte das leituras o Evangelho de Mateus, no ano B o Evangelho de Marcos, no ano C o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João, que é distribuído durante o ano litúrgico. Primeira leitura extraída normalmente do Antigo Testamento, tá? Extraída normalmente do Antigo Testamento, somente no tempo da Páscoa, que é a primeira leitura retirada dos Atos dos Apóstolos, tá? Então, nos introduz no mistério da vinda de Cristo. Essa é a primeira leitura, que a maioria delas fala das promessas, das profecias de que o Salvador viria. Após a leitura, o leitor encerra dizendo o quê? Palavra do Senhor, e a Assembleia responde, graças a Deus. Após a primeira leitura, vem o Salmo. Então, vem logo após a primeira leitura, entre a primeira e a segunda leitura. Então, o Salmo favorece a meditação da palavra de Deus. Os Salmos foram feitos para ser cantados. Foram feitos para ser cantados. Eram cânticos litúrgicos do Antigo Testamento, que até hoje a igreja continua, porque a igreja de Cristo, ela é uma continuação da igreja do Antigo Testamento. Jesus Cristo não veio abolir a lei, ele veio aperfeiçoar a lei. A segunda leitura, então, chega a extraída normalmente do Novo Testamento, tá? Principalmente das cartas de Paulo, Tiago, Pedro, João e Judas. Então, nessa segunda leitura demonstra os ensinamentos dos apóstolos. Na primeira leitura, então, as promessas da vinda de Cristo. No Salmo, os louvores cantados no Antigo Testamento, já antecipando o tempo da graça, que é o que nós vivemos. E na segunda leitura, os ensinamentos dos apóstolos que conduziam a igreja primitiva. Tá? Então, concluiu-se a segunda leitura também. O leitor fala a palavra do Senhor e a Assembleia responde, graças a Deus. Após tudo isso, vem o canto de aclamação ao Evangelho. Tá? Então, o canto, assim a comunidade fica em pé. Tá? Então, a comunidade acolhe e saúda o Senhor, que vai lhe falar na proclamação da Sagrada Escritura. E o Senhor entra mais uma vez, aí sim representado pelo evangeliário. Então, a Assembleia fica em pé e acompanha a procissão. A entrada não é procissão, então uma pessoa apenas, né? Com o evangeliário e entrega ao sacerdote. Então, geralmente canta-se Aleluia, que significa louvai ao Senhor. E a gente sabe que no tempo da Quaresma, que é o tempo que nós estamos vivendo, não se canta Aleluia. Tá? No Evangelho, sempre retirados de Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangelhos, e contam as palavras de Jesus, as ações de Jesus, é o próprio Jesus falando para nós. Tá? Então, conclui-se a leitura do Evangelho, a proclamação do Evangelho, o sacerdote fala palavra da salvação e a Assembleia responde, glória a vós, Senhor. Tá? Concluindo-se a leitura do Evangelho, o sacerdote beija a Bíblia em sinal de reverência. O sacerdote beija a Bíblia em sinal de reverência. E aí acontece a homilia, que é o ensinamento, a catequese. Tá? Então, neste caso, a homilia, aliás, a liturgia da palavra é uma liturgia para todo mundo. Tá? Nos primeiros cristãos, a liturgia da palavra ela era ministrada para todos. Tá? E quando era concluída a liturgia da palavra, aqueles que ainda não eram batizados, eles saíam da igreja, eles eram expulsos da igreja, né? No modo de dizer, eles precisavam sair, porque daí em diante iria iniciar a liturgia eucarística, e a liturgia eucarística, assim como antigamente, nos primeiros cristãos até o dia de hoje, a liturgia eucarística é para batizados, é para cristãos batizados que vivem a sua fé, certo? Então, acontece a homilia, e na homilia o sacerdote nos recorda Jesus ensinando os discípulos. O sacerdote ensina e exorta o povo. Finalidade?
favorecer a compreensão da palavra de Deus, certo? Então, após um momento de silêncio para reflexão, é algo que vejo pouco os sacerdotes fazendo, mas a igreja orienta sim que após a homilia aconteça um momento de silêncio para que os cristãos, os participantes, reflitam sobre tudo aquilo que foi falado, tá bom? Aí então vem a profissão de fé, que é o símbolo, e esse símbolo da fé, nós temos dois, nós aqui no Brasil, nós rezamos o símbolo dos apóstolos, né? Mas também existe o símbolo niceno-constantinopolitano, que é conteúdo para uma outra formação. Tá? Na maioria das vezes nós rezamos o símbolo dos apóstolos, que é aquele credo que já conhecemos, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Então o credo também tem suas divisões. Reza-se ao Pai, creio no Pai, creio no Filho, creio no Espírito Santo e creio na Igreja. Ele é dividido então em 4 partes. Creio no Pai, no Filho, no Espírito Santo e na Igreja. Então, a partir daí, os cristãos, proclamando a sua fé, podem participar da liturgia eucarística. Tá? Nos primeiros tempos da Igreja, imagine que em determinada comunidade chegava um estrangeiro dizendo que era católico e queria participar da missa. O bispo então chamava aquele estrangeiro e pedia para ele recitar o creio. Se aquele estrangeiro recitasse o creio perfeitamente, como algo que já era natural dele, como algo que ele rezava todo dia, sem gaguejar, né? Sem buscar, sem puxar pela memória, com dificuldade, então o bispo deixava ele participar da liturgia eucarística. Caso contrário, ele não tinha provado que era cristão, por não saber rezar o credo, e então, por isso, não podia participar da liturgia eucarística. Veja a seriedade que os nossos primeiros irmãos, os primeiros cristãos, levavam à Santa Missa. Então, a profissão de fé é a resposta à palavra proclamada, e na profissão de fé recordamos os mistérios da fé antes de começarem a ser celebrados os mistérios da fé, antes deles, os mistérios da fé, começarem a ser celebrados na liturgia eucarística. Tá? Então, todo o credo, tá, é dogmático, tá bom? Então, para ser católico, precisa crer em tudo aquilo que reza o credo. Caso contrário, se você não crê em tudo aquilo, não é católico. Então, oração universal, preces. Aí já estamos numa preliminar da oração eucarística, porém ainda na oração litúrgica, na liturgia da palavra, no caso, tá? Respondemos à palavra de Deus, apresentando nossas preces pela salvação de todos, e ainda a Assembleia fica em pé neste momento. Então, se pede pela Igreja, pelos governantes e pelos que sofrem ainda nas preces. Concluindo aqui, recordamos que a Santa Missa ela é dividida em 2 partes, que é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, tá? E vimos então que o que divide as duas, que divide aqui essa linha limiar, é o credo, tá? É o credo. Ainda falando do credo, para a gente compreender, algo que aprendi com o padre Paulo Ricardo e achei maravilhoso, é o significado de símbolo, tá? Símbolo. A gente lembra que em alguns vídeos, em alguns filmes, o rei ele tinha um carimbo, não é? Então ele editava um texto, uma ordem e carimbava ali com o seu anel que era exclusivo, era um símbolo, tá? Porém, na época dos romanos, os generais saíam para guerrear, eles pegavam um pedaço de tábua, toravam ao meio, e o general saía com um pedaço e o imperador ficava com outro pedaço. Quando o imperador romano queria mandar uma mensagem para um general, para que ele tomasse um rumo diferente ou realizasse uma ação específica, então ele mandava um mensageiro com aquele outro pedacinho, para que quando chegasse lá
os dois precisavam encaixar perfeitamente. Se encaixasse perfeitamente, o general sabia então que aquela mensagem era verídica, que vinha direto do imperador. Caso não encaixasse, era do inimigo e aquela pessoa era exterminada, tá? Então, para a gente concluir, só relembrando aqui, falamos da liturgia da palavra, que é subdividida então em ritos iniciais, canto de entrada, procissão de entrada, saudação do altar, saudação da assembleia, o ato penitencial, o Kyrieleison e a oração da coleta, depois o glória. A partir daí então vem propriamente a primeira leitura, os salmos e a segunda leitura, tá? Então, a partir de agora, em um outro vídeo, irei falar da liturgia eucarística, tá? Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor lhe dê a graça de compreender e de viver os mistérios da fé, mesmo nesses tempos difíceis que estamos sendo impedidos de receber Jesus. Que a nossa fé não morra, que a nossa fé, pelo contrário, se fortaleça, porque Jesus não morreu. Por mais que a gente não consiga receber Jesus, comungar o Senhor, os nossos sacerdotes continuam celebrando, o sangue de Cristo continua se derramando sobre a terra e a graça de Deus não nos abandonou. Tá? Que Deus vos abençoe.